Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre filosofia. Em especial, vamos falar sobre o método de René Descartes. Descartes foi um filósofo que viveu no século XVII e ele é muito conhecido pela frase cogito ergo sum, significa penso, logo sou. Algumas pessoas traduzem como penso, logo existo, mas o mais correto seria penso, logo sou. E esse método ele é considerado por muitos o precursor da metodologia científica. Ele é baseado em 4 etapas simples, mas que estão às vezes um pouco esquecidas pelas pessoas que tomam decisões, né? Como a gente está falando um pouquinho sobre gestão, então é importante conhecer o método de René Descartes. Vamos começar aqui na parte superior. A gente vai botar aqui o primeiro filtro de Descartes, que é chamado de evidência. Logo depois, ele fala sobre a análise. Depois, sobre síntese. E, finalmente, sobre o que ele chama de enumeração. Essas são as 4 etapas. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o método de Descartes é que as entradas desse processo aqui podem ser de 2 tipos. A primeira entrada, ele diz que as ideias, né, a serem analisadas podem vir da intuição. E aqui nada de místico nisso, né? A gente só não identifica com clareza a fonte, ou pode vir de algo que a gente identifica com clareza, que ele vai chamar de dedução. Então ela pode vir da intuição ou da dedução. E aqui no início do processo a gente tem a dúvida. A gente pode dizer que essa dúvida é uma hipótese, dependendo do que a gente está dizendo, uma hipótese. A dúvida pode ser uma tese, ou qualquer coisa que a gente queira chamar. Mas começamos com uma dúvida, né? Começamos com uma hipótese, com uma tese. E aí vamos começar aqui com essa primeira etapa, que é a etapa da evidência, que Descartes fala sobre ela. Que essa é o primeiro filtro, é uma grande seleção, são perguntas que a gente precisa fazer para poder descartar coisas que vão nos levar a respostas tendenciosas. Já que a gente está buscando a verdade, né? A saída aqui então, se eu entro com a dúvida, eu espero sair com a certeza. Ou algumas pessoas vão chamar aqui de verdade, ou ação. Eu penso primeiro para agir depois. Só para a gente completar antes de tudo, é que a certeza de hoje é a dúvida de amanhã. Então existe uma realimentação aqui. E quando é que a gente vai fazer esse processo de realimentação?
quando eu tenho novas circunstâncias. Novas circunstâncias, novas evidências, né? Eu preciso fechar o meu ciclo. Então a minha certeza de hoje é a minha dúvida de amanhã. Vamos começar então aqui com a evidência, né? O que Descartes fala sobre ela. O que a gente precisa evitar? A gente precisa evitar aqui o chamado bom senso, que é o óbvio. Então, não é com bom senso que a gente vai julgar, porque o bom senso é aquela virtude que foi igualmente distribuída a todos os homens, mulheres. Então, todo mundo acha que tem o suficiente, né? Não é bom senso. Aqui a gente não trabalha com achismo. Eu acho, eu penso. Não é isso. Então, se a gente tem que evitar os achismos. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente evita bom senso e achismo? Sempre que a gente diz assim, é óbvio, tem que parar e pensar. Descartes falava especificamente sobre preconceitos, né? Que ele chamava de prevenções. Preconceitos. Eu preciso também analisar se essa ideia, se essa dúvida é fruto dessas prevenções. Prevenções. Às vezes é difícil analisar isso aqui, mas não posso entrar no meu processo de busca da verdade com preconceitos ou prevenções. Aquilo ali é um dado, é um fato, ou é um preconceito. Eu também não posso entrar, segundo Descartes, com precipitação. É preciso ter um tempo de análise de evidência. Evidência é diferente de achismo, evidência é diferente de preconceito, evidência é diferente de precipitação. E evidência também é diferente de bom senso e do óbvio. Descartes dizia que aqui eu preciso buscar ideias claras e distintas. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Ideias claras. Ideias claras. Quer dizer, aquilo que eu estou querendo analisar, aquilo que eu estou querendo passar pelos filtros, é uma ideia clara. Eu consigo expor ela de uma maneira clara, de uma maneira evidente. Só vou passar aqui se forem ideias claras, não ideias difusas. E as chamadas ideias distintas. Por que ideias distintas? Isso aqui é muito importante. Eu, às vezes, vou ter a tendência, né, de trabalhar com duplicidades. E aí fica a sensação de que eu estou tendo uma ideia reforçando outra. Mas, na verdade, as duas são apenas achismos ou preconceitos. Então, não é pela multiplicidade de ideias que elas precisam ou podem ser validadas. As minhas ideias têm que ser distintas. Eu vou analisar uma ideia de cada vez. A ideia precisa ser clara e distinta. Depois vem a análise. A análise é eu quebrar essa parte, esse meu problema aqui, essa minha dúvida, em partes menores. Né? O Descartes diz que esse aqui é uma parte essencial do pensamento de Descartes, que é a análise. A análise é justamente quebrar em partes menores. Ele dizia que um problema, mesmo que ele seja insolúvel, ele só é insolúvel enquanto ele for um problema complexo. Se eu quebrar ele em N problemas menores, eu posso ter esses problemas como solúveis. Então, dizia que nessa etapa aqui, eu preciso dividir em partes solúveis e significantes. Ou seja, que ela tenha significado na resolução do grande problema. Eu vou dividir o meu problema até
até que as minhas partes eu consiga resolver uma por uma. A única coisa que a gente precisa ter aqui é cuidado com as interfaces. Eu posso estar criando, eu posso estar dividindo tanto que eu estou criando um novo problema, que é justamente a inter-relação entre os problemas ou as interfaces entre os problemas. Eu vou dividir no número mínimo de problemas que eu conseguir, desde que eles comecem a ser solúveis. Essa é a fase de análise. Depois eu vou fazer o contrário, eu vou fazer a síntese. E o que é a síntese, segundo Descartes? É eu juntar e estabelecer uma ligação causal entre as partes do meu problema. Ou seja, eu estou depois remontando o meu problema, mas de um ponto de vista lógico. Então essa parte de síntese aqui responde aqui pelas premissas. Tem que saber quais são as premissas ou quais são os conceitos que eu estou usando. O Descartes chamava isso aqui de verdades fundamentais. Verdades fundamentais. Quais dessas ideias aqui são premissas ou conceitos? E quais dessas ideias não são premissas e conceitos, elas são conjuntos complexos? Conjuntos complexos. Eu preciso saber diferenciar para eu poder estabelecer uma relação causal, saber o que é conceito, o que é premissa e o que é um conjunto complexo de ideias, sem fazer julgamento de valor. E depois eu vou fazer as relações de dependência. O que é causa e o que é efeito. Na verdade, o que o Descartes propunha era analisar, filtrar, dividir essa ideia e depois reorganizar essa ideia do ponto de vista causal, do ponto de vista lógico, para que essa ideia tenha uma formatação que me permita filtrá-la, selecioná-la ou não selecioná-la, ou saber quais são as partes fundamentais e o que é dedução. Isso é que é importante da gente organizar o nosso pensamento. Na verdade, o método de Descartes é um método de organização de pensamento. Então eu tenho aqui premissas e conceitos, tenho conjuntos complexos e tenho as minhas relações de dependência, que ele chamava isso aqui de conjunto mínimo. Conjunto mínimo e conjunto mais simples. Quais daquelas ideias que eu analisei, que eu distribuí, formam um conjunto mínimo, um conjunto mais simples, que represente a minha ideia original, uma vez estabelecidas as relações de causa e efeito. E depois eu venho para a etapa de enumeração. Eu já fiz a minha síntese, já estabeleci as minhas relações entre as ideias, então eu agora vou fazer a enumeração. O que é a enumeração, segundo Descartes? É a seleção do necessário. Pode ser que por conta das relações aqui estabelecidas na síntese eu não precise, eu tenha duplicidade em algumas ideias para representar a ideia geral. Então é a seleção do necessário. E evitar os gaps, né, as que Descartes chamava de omissões. Ou seja, eu olhando o conjunto inteiro das sub-ideias interrelacionadas, eu tenho um conjunto convexo, eu tenho um conjunto que faz sentido ou ainda tenho gaps. Se eu tiver gaps, eu preciso voltar com a mesma ideia
e tentar entender qual é a parte da análise que eu não fiz direito, eu não gerei a ideia que deveria preencher esse gap. Então, o gestor, ele precisa, antes dele agir, antes dele enunciar uma verdade, ele precisa passar as entradas intuitivas e dedutivas, as hipóteses, as dúvidas dele, pelo menos por esses 4 filtros de Descartes. Com isso, a gente vai ter uma gestão muito mais direcionada e efetiva. Muito obrigado.